Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades durante a semana. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, o seu joinha, porque ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Dito isso, já vamos direto para o gráfico, tá, pessoal? Um dia, uma semana aí com volatilidade, a gente teve aumento de taxa de juros aqui no Brasil, corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos, então teve uns ativos e os mercados lá fora reagindo positivo. Nossa bolsa aqui estava em tendência de alta, com viés comprador, passando por um processo de correção até então saudável, acabou virando esse viés, não a tendência, mas sim o viés negativo da nossa bolsa, principalmente com o fechamento de sexta-feira. A gente vai ver tudo isso aqui hoje, beleza? Beleza? Sabadão, prometi que ia subir o vídeo antes da meio-dia, agora são 11 horas da manhã, gravando aqui o vídeo. Como combinado, né, que a gente comentou ontem, já fui correr hoje 4:30 da manhã, 5 horas, foram 10 quilômetros não, foram 11 quilômetros e meio, numa velocidade média, ritmo, né? Acho que é ritmo que fala, não sei, de 5,31. O tempo pouco importa, tá, pessoal? Sempre digo para vocês que o importante é se movimentar, mas vale. Deixem nos comentários. Eu esqueci o nome de quem comenta aqui que corre também, mas eu vi que correu ontem, na parte da tarde aí também, beleza? Show de bola. Mas enfim, vamos pro que interessa. Deixa eu só abrir aqui. Ibovespa, tá, pessoal? Segue processo de correção, o viés agora mais negativo. A gente teve aqui o aumento de fluxo vendedor, aumentando as possibilidades de uma correção ainda mais ampla do que a gente já havia comentado e mapeado, da possibilidade da correção entre os 132, entre os 132.600 aos 131 mil pontos. Pois bem, na própria sexta-feira o Ibovespa acabou caindo bem, 1,5 de queda, né, que foi até mais rápido do que a gente imaginava, o que deixou de ser uma correção saudável, abrindo espaço para uma correção ainda mais ampla, voltando a testar esses pontos anteriores de resistência, agora como suporte. Ponto esse importante, que é a faixa dos 129.370 pontos, que, levando lá para o semanal, bate aí confluência com a média móvel de 20 também nessa zona. Tá? Então tem uma região importante de suporte aí para o Ibovespa, aqui nessa região dos 129 mil pontos. O interessante é se manter acima dessa região, tá? Se começar a passar, voltar a fechar abaixo do 128,5, a situação começa a ficar um pouco mais feia para a nossa bolsa, ok? Vamos dar uma passada rápida pelo dólar. A gente comentou dessa zona de suporte muito forte que o dólar tinha, que era essa zona dos 5.380, servindo como suporte aqui anteriormente, e antigo ponto de resistência. Na sexta-feira, a gente viu volta de fluxo comprador no dólar, uma movimentação forte, um fechamento de 1,75, voltando esse viés comprador para o dólar e bolsa para baixo, dólar para cima. E agora o dólar começa a mirar lá a região dos 5.670 pontos novamente, tá? Fazer a nossa análise setorial, começando pelo índice financeiro, um fechamento feio na sexta-feira, uma queda de 2%. A gente viu os ativos do setor financeiro virando a mão para o viés negativo no curto prazo. Eu tinha comentado com vocês sobre Bradesco, né? Eu não sei se alguém aí conseguiu pegar. Depois aqui, se eu acabar lembrando, eu comento, porque tem bastante ativo para a gente tratar hoje. Mas os ativos aí voltando para um viés de baixa no curto prazo. Tá? A gente vê o índice financeiro voltando ali para a faixa dos 13.600 pontos, considerando essa antiga não, essa perna anterior forte de alta basicamente em linha reta. Projeção aqui de correção entre os 13.600 aos 13.700, aos 13.300. Segue processo de correção, já deixou de ser uma correção saudável, muito fluxo vendedor no final da semana, então bastante atenção aí também, ok? Índice imobiliário chegou a acionar um pivôzinho de alta no início da semana, acabou frustrando no final de semana, entre quinta e sexta, fechou o pregão na sexta com uma queda de 3%, uma queda bem feia, voltando o viés para vendedor também.
E agora tem zona de suporte nos 910. O importante é que se mantenha acima dos 910, porque se quebra os 910 e volta a negociar abaixo dessa zona, a gente tem aí um entendimento que o setor imobiliário passa a ficar muito fraco novamente, escaldando o aumento da taxa de juros aqui no Brasil para o setor imobiliário que acaba sofrendo aí, ok? O setor de consumo também sofrendo, né? Fechou a sexta-feira com pregão com uma queda de 2,65, quebrando essa estrutura de alta no curto prazo, perdendo o fundo aqui principal, fechando abaixo, aumento de fluxo vendedor, trazendo viés para negativo novamente. Próxima zona de suporte importante para o índice de consumo, só lá embaixo nos 2.700 pontos. Tá? E com isso a gente tem os ativos do setor de consumo voltando para o viés negativo novamente, tá? Então bastante atenção. IEX, outro índice que estava bacana, apresentando expectativa de dar sequência na tendência de alta do curto prazo, mas acabou virando a mão também. Aumento de fluxo vendedor na sexta-feira, quebra de zona de suporte nessa região dos 91.700 pontos, voltando o viés para negativo novamente, tá? Ainda segue o processo aqui de correção, né? Parou aqui em cima da faixa dos 50%, dos 91.180 pontos, agora passa a mirar a região dos 90, deixa eu só ver que tá tampado aqui, 90.300 pontos, tá? Mas já vejo a possibilidade agora de testar, quem sabe, essa LTA lá nos 88.700, tá? Que é uma linha de suporte aí de mais médio prazo, ok? Quando eu digo quebra de estrutura, tá, pessoal? É isso aqui, olha, a gente tem essa movimentação de alta, tentativa de pivô que falhou, voltou a corrigir, mais uma tentativa de alta que falhou. E aí ele vem, faz um movimento de baixa, tenta subir, já demonstra aqui fraqueza, deixa um topo mais baixo que o topo anterior e não perde só esse fundo, como perde o fundo principal de toda a movimentação de alta anterior. Então a gente tem uma quebra de estrutura junto com quebra de viés no curto prazo, beleza? Então a gente vê as ações do setor elétrico também voltando aí para um viés mais negativo agora no curto prazo, tá? O índice de materiais básicos, que é ligado muito aos papéis de celulose, né, que já me cobraram aí para eu comentar. Tô comentando hoje, hein? Inclusive eu sempre comento, né, mas é do final de semana, beleza? Segue fraco também, acompanhando os outros índices. Já era um índice que estava mais devagar. A gente viu na sexta-feira também o aumento de fluxo vendedor. Possibilidade de voltar lá para a zona de suporte dos 5.190. Ok? Dito isso, partindo para as ações. Primeiro ativo, VEG3. Tá? A gente começa a ver na sexta-feira aqui bastante fluxo vendedor. O ativo que ainda segue em congestão em zona de topo. Se perder a zona de fundo aqui no 51,92, veja a possibilidade de uma venda para tentar pegar uma correção lá no semanal. Tá? Uma correção, quem sabe, até média móvel de 20 aqui nos 47 e 20. Tá? Fez uma forte movimentação em linha reta, passando por um processo de correção em topo. O semanal não está ainda tão interessante, né? Acima da média móvel de 9, mas lá no gráfico diário já começa a demonstrar aí uma certa fraqueza no movimento. Não vejo venda ainda, tá? Esperaria romper aqui embaixo de 51,95 ou dar uma congestionada antes de romper aqui, para depois tentar uma venda, tá? Por enquanto ainda está em congestão em topo. A maioria dos papéis, isso é um ponto importante, tá? A maioria dos papéis ainda não estão interessantes para venda. Por quê? Caíram muito forte entre quinta e sexta. Então, quem já pegou as operações no início de semana já pegaram elas, né, na quebra ali, ou seja, no início desse movimento. Agora, os papéis estão no meio do movimento, né, no sentido de estar afastado da média, deixaram barra grande de ignição. Então, provavelmente durante a semana surjam outras oportunidades no processo de correção, beleza? Com o fechamento semanal, ficou ainda a maioria dos papéis não tão interessante, por isso que eu trouxe aqui ativos também BDRs, tá? Que a gente teve corte de taxa de juros nos Estados Unidos, e quando isso acontece, pelo menos no curto prazo, já é adiante, geralmente a gente tem a volta de liquidez para a renda variável, tá?
VBBR, eu vejo uma possibilidade de compra, tá, pessoal? É um papel que segue uma tendência de alta no curto prazo, né? Topos e fundos ascendentes. Na sexta-feira, o ativo voltou a fechar com engolfo de alta em cima de uma zona de suporte e detalhe para o volume. Tá? O volume aqui é um volume bem acima da média, chamando bastante atenção. A gente vê que durante todo esse processo de congestão em topo, que eu sempre comento essa questão com vocês de congestão em topo, a gente percebe que aqui no volume a gente tem pouca agressão vendedora. Então é uma congestão em topo dentro de uma tendência de alta com baixo volume vendedor. Na sexta-feira a gente teve a volta de fluxo comprador acima da média, 2 vezes a média, o que chama atenção, em cima de uma zona de suporte dentro de uma tendência de alta e com engolfo de alta, tá? Onde a gente tem a tentativa de perder o fundo, né? Ele não confirma o rompimento desse fundo, porque ele precisa não só romper, mas fechar abaixo do rompimento. Nesse caso aqui, ele só violou. Tá vendo que ele viola, ele chega a perder o fundo, mas volta a fechar acima. Aqui novamente, tenta perder fundo, volta a fechar acima. Na sexta-feira, de novo, foi perder o fundo, voltou a fechar acima. Então eu vejo como a possibilidade de uma frustração de rompimento de suporte, entendendo a possibilidade de uma retomada de alta, tá? Entrada no rompimento da máxima dos 24,83, o stopzinho um pouco abaixo da mínima na faixa dos 24,07, um stop bem curto de 3%, para tentar aí, quem sabe, carregar até o topo anterior aqui, olha, que já dá aí 8%, tá? Então, basicamente, 4 para 1, beleza? Um ativo que eu não vejo mais possibilidade, mas eu gostaria de trazer só para comentar com vocês. Inclusive, se alguém pegou essa oportunidade, deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? Lembra de Aure 3 que a gente comentou há 2 semanas? E depois, durante os fechamentos de mercado aqui, a gente trouxe também. Olha lá, quase cravando o nosso alvo. Lembra que eu comentei que se perdesse essa zona de fundo dos 11,26, daria uma boa venda e o alvo seria lá embaixo na região dos R$ 10. Tá? A gente comentou de venda aqui um pouquinho antes, ainda nessas correções aqui, né? Na região dos 11,34, com stop lá em cima, um stop de 3,72, o ativo aí já andou 6,60. Se a gente joga isso para o semanal, caiu basicamente em linha reta, chegando no nosso primeiro objetivo dos 10,47. No fechamento de sexta ali, como teve uma forte queda, se eu estivesse posicionado na venda, já pensaria em fazer uma saída parcial um pouquinho antes do suporte e tentar carregar como alvo final até a região dos 9,92, que é o fundo principal de toda essa movimentação aqui anterior, tá? Que inclusive tem uma cara de uma bandeirona de baixa. Beleza? Então, bem bonito, hora em 3 para quem pegou aí, meus parabéns. Média móvel de 9,20 conduzindo aqui a operação, tá? Ecor 3 é um ativo que eu não vejo venda no momento no diário, tá? Tem que ficar atento aqui no gráfico de 60 minutos. Eu aguardaria um pullback, né? Voltar a testar um pouquinho essa região aqui, ficar batendo cabeça para ver se tem alguma falha aqui e aí tentar pegar uma venda a favor também dessa quebra do suporte, abaixo de todas as médias, né, de 20, de 50, de 9 e de 200 período, tentando carregar até essa LTA de um prazo maior lá para a faixa dos 6,80, tá? Mas aqui teria que aguardar uma correção aqui para a faixa dos 7,67, tá? Por enquanto ainda não vejo nada, mas é um ativo para acompanhar. Outro ativo com a possibilidade de venda, Cure 3, tá? Teve aqui um afunilamento em topo, fluxo vendedor na sexta-feira, uma barra que quebra a expectativa de curto prazo, tá? Não é que quebra a tendência, prestem bem atenção. Quebra a expectativa. A gente está tendo um movimento de alta, né? Uma tendência de alta no curto prazo, e numa região de topo a gente tem a quebra dessa expectativa com uma barra negativa, barra de venda, que fecha aí a sexta-feira com 3,37 de queda, inclusive até acionando o setup de 9,1, onde a gente tem a média móvel de 9 aqui virando para baixo pela primeira vez. Vejo possibilidade de venda na perda da mínima, o stop acima do topo, são duas possibilidades, tá? Você pode deixar tanto o stop técnico lá no topo, como o stop da barra aqui também, ok? Para tentar carregar, se a gente olha lá para o gráfico semanal, até média móvel de 20 também, quem sabe até aqui a zona de suporte do canal de alta, porque é um ativo que no médio prazo ainda está uma tendência de alta
e ele poderia fazer essa correção aqui até a zona de suporte na faixa dos 21,70, tá? Então teria aí um stopzinho na perda da mínima dos 24,39, o stop lá em cima dos 25,94, um stop de 6,36, tá? Até a zona de suporte lá embaixo do canal, 13%. Basicamente 2,5 para 1, né? Mas eu vejo aí também a possibilidade dentro do papel, tá? A gente vê o estocástico saindo da região de sobrevenda, virando para baixo. Deixa eu ver se tem o OBV também quebrando zona de suporte aqui, podendo escorregar indo um pouco mais para baixo, ok? Sem as médias ficar ainda mais claro, possibilidade de venda aqui em Cure 3. Pessoal, estou testando aqui também, até aproveitar o gráfico branco com os candles branco e vermelho. Vocês preferem o quê? Que eu trago aqui para vocês o branco o branco com candle verde e vermelho ou branco com normal ali, do jeito que eu já mostro para vocês. Que aí, se vocês acharem que é melhor para vocês enxergarem aí desse lado com os candles vermelho e verde, eu trago aqui pelo menos para gravar o vídeo, eu uso aqui esse layout aí para vocês, beleza? Vou até fazer o teste aqui em alguns ativos. Honey 3, pessoal, bem bonito. Inclusive, alguém aí pegou venda em Honey 3? Eu comentei com vocês quando ela fez essa bandeira de baixa aqui em zona de suporte, movimento bem técnico e entrou numa região de vazio gráfico. A gente comentou possibilidade de venda abaixo dos R$8 para tentar carregar até a região dos 6,60, entrando aqui numa região de vazio gráfico, tá? Então, se a gente olha no diário, papel bem bonito. Tendência de baixa, movimento técnico bem bonito, tá, pessoal? Se eu coloco aqui as médias, eu vou colocar aqui esse aqui porque eu não tenho as médias ainda naquele gráfico, que é um layout novo, tá? Mas a gente vê como a condução da média móvel de 9 e de 20 é bem interessante. A gente comentou de venda nesse papel aqui, olha. Teve essa barra que ainda não acionou essa bandeirinha de baixa, mas logo em seguida aqui, olha, ela vem acionando e carregando na 9. A gente comentou de venda aqui na perda da mínima com stop aqui na máxima. O papel andou bem, carregando próximo da resistência do canal de alta, ou seja, um movimento técnico bem bonito. Média móvel de 20 servindo aqui como ponto de resistência. E agora eu vejo a possibilidade de venda novamente. Então, o papel está em tendência de baixa no curto prazo, ou seja, a expectativa maior é que ele siga essa movimentação. Na sexta-feira fechou acionando um novo pivô de baixa. Para quem vai vender aqui no 7,52, o stop está aqui em cima. Agora, tá? Quem vendeu aqui na bandeira com stop inicial aqui em cima, ótimo. Já poderia pensar em fazer uma saída parcial aqui. Se ainda não fez saída parcial, quer tentar carregar mais, conduzir mais, o que não está errado, dado a movimentação do papel que segue sendo conduzido pelas médias. O stop que originalmente estava aqui em cima, você já pode descer ele para cá. E agora você fica posicionado na posição, já sem risco de perda, ok? E aqui, olha, 7,52 à venda, o stop técnico no topo do 7,89, um stop de 4,87. Zona de suporte lá embaixo, no 6,60, tem aí um upside de 10%, 11, 12% contra um stop de 4,90, né? Então, basicamente 2,5 aí para 1 também, ok? Se a gente fosse projetar aqui essa bandeira, que já tinha aqui a projeção, né? Eu excluí para não ficar muita coisa no gráfico, o alvo aqui do 7,13. Então, 7,13 pode sim ser um ponto de parcial para quem ainda não fez. E o alvo final, região dos 6,60, tá? Honey 3 aí que segue tendência de baixa no curto prazo. Eu faria uma parcial no 7,13 olhando o semanal por conta da média móvel de 200 lá na faixa do 7,07, tá? Agora vamos... deixa eu só alterar aqui para me deixar essas aqui junto com as outras. Aqui. PTBL, tá, pessoal? A gente tinha comentado de possibilidade de compra aqui, o papel não andou, né, não acionou, ficou lateral. No final da semana passada, a gente vê o aumento crescente, aumento sem ser crescente é osso, né? O aumento aqui de volume e vendedor saindo de uma congestão, perdendo zona de fundo, né? Aqui, a zona de suporte. Voltando o viés negativo novamente, tá? Se a gente olha aqui pelo semanal, veja a possibilidade de venda, tá? Venda na região dos 4,74,
um stop na máxima da própria barra do semanal, um stop de 7,77 para tentar carregar essa posição. Você tem essa zona de suporte aqui e depois logo abaixo essa outra zona de suporte aqui. É basicamente a mesma região, mas por que eu estou marcando as duas? Para você ter pontos de referência para fazer uma saída parcial, ok? Deixa eu só deixar mais claro essa outra lá embaixo, porque não tem necessidade agora, senão fica muita coisa no gráfico. Deixa eu ajustar isso aqui. Pelo diário, isso aqui. Então você tem a possibilidade aqui, olha, de carregar o ativo até a primeira zona de suporte, que é essa região dos 4,15, o que dá 12,5%, e até a outra zona de suporte, 19%. Vai chegar lá? Eu não faço ideia e ninguém faz. O que eu mostro aqui, pessoal, quando eu comento essa questão de downside, de upside, de um espaço para o preço se movimentar entre um espaço e outro, são as expectativas e o que nos fazem acreditar que tem mais a probabilidade de acontecer, dele andar até aquela região ou não, dados o contexto técnico, né? Por isso que a gente usa análise gráfica, para identificar ali essas oportunidades, ok? Por isso que a gente sempre usa stop loss. Mercado não é certeza absoluta, mas são as questões de estudar o espaço que tem para o preço se movimentar. Tem resistência, tem suporte, não tem? Passou para baixo das médias, quebrou suporte, né? Rompeu resistência, tem volume, qual que é a tendência principal? Só para vocês entenderem. Então a gente tem esse espaço aqui para trabalhar em PTBL3, com o stop aqui na região do 5,08, aqui em cima, né? 5,13, um stop de 7,80. Eu tenho um stop protegido, né? Eu tenho um stop aqui, olha, protegido por todas essas médias, todos esses fundos aqui anteriores. Então tem uma zona de congestão muito forte aqui, olha, uma zona de resistência muito forte. Ou seja, meu stop aqui está protegido, um stop ok de 7,80, para tentar pegar essa primeira movimentação aqui. Ok? Claro, você vai deixar chegar lá embaixo para fazer a saída parcial? Pô, o risco aqui é de 7,80. O papel se desenvolveu bem, né? Depende de como é o movimento. Andou rápido, em linha reta, teve correções. Quando ele anda rápido, ou seja, cai 2 dias direto com a forte volatilidade, eu antecipo saída parcial, porque geralmente depois acontece em correção. Até pode continuar caindo, mas eu prefiro fazer saída parcial quando isso acontece. Quando a gente tem uma caída, ou seja, uma movimentação que ela faz uma correção, ela vai caindo de pouquinho em pouquinho, aí você consegue ir conduzindo essa operação, eu me sinto mais confortável para ir carregando. Agora, quando anda rápido, eu prefiro fazer saída parcial logo e depois carregar o residual. Beleza? Mas acho aí também bem interessante PTBL3. Tá? Teve aqui a quebra de expectativa, quebra de suporte, pivôzinho de baixa. Expectativa aí que volte para essa região. Exemplo igual aconteceu aqui. Perdeu essa zona de suporte da congestão, agressão vendedora maior, 2 dias seguidos caindo, inclusive até casa com o exemplo que eu acabei de dar. Quem vendeu aqui se deu bem, agora está na mesma região aqui, confirmando na sexta-feira a perda dessa zona de suporte. Tá? M3 também vejo possibilidade de venda, muito alinhado com a questão técnica de PTBL, zona de congestão, o ativo dentro de uma tendência de baixa principal. Até tentou se recuperar aqui para trás, quando rompeu esse canalzinho, fez movimentação de alta, voltou, congestionou. A gente vê na leitura das barras muito mais agressão vendedora do que agressão compradora, no sentido de, quando eu tenho barras negativas, eu tenho muito mais agressão, eu tenho muito mais corpo dentro dessas barras quando são barras negativas. E quando eu tenho barras compradoras, o que eu vejo é barras compradoras menores, com corpo menor, pavio menor. Então a gente vê que a agressão aqui maior ainda segue sendo da ponta vendedora. Na sexta-feira ele fechou também confirmando um pivôzinho de baixa, perdendo zona de suporte. Veja a possibilidade de pegar uma venda no papel para tentar carregar até a zona de suporte lá da faixa dos 3,30. Tá? A venda na região dos 3,64. Um stopzinho um pouco acima da máxima da barra dos 3,87. Um stop de 6,38
para levar até a zona de suporte 9%. Basicamente 1,5 aí a relação de risco-retorno. Então, se a gente olha o gráfico semanal, bem alinhado aí também com o diário, próximo aqui das médias, então fica aí bem interessante, tá? Agora sim, partindo para as BDRs, eu vejo o Google interessante, inclusive um movimento técnico bem bonito. Se a gente olha aqui pelo gráfico semanal, o papel tá no diário ele já acionou a bandeirinha de alta lá do semanal, tá? Que olhando assim, visão curtíssimo prazo, canalzinho de baixa. Eu tiro o zoom ou jogo para o semanal, eu vejo que esse canalzinho de baixa a curtíssimo prazo é uma possível bandeira de alta do gráfico semanal. Então tem que ficar bastante atento com essas ocasiões, tá? Se a gente joga aqui no gráfico semanal e tira um pouco o zoom, o ativo fez um pullback lindo, de quadro. E agora que eu vi que eu tô laranjão, hein, cara? Eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer na imagem. Forte movimentação de alta do papel, voltou corrigir esses antigos topos aqui para trás, deixou uma barra sensacional na semana passada, semana retrasada. Quem pegou aqui embaixo ficou melhor posicionado ainda, olha, com um stopzinho aqui embaixo, um martelinho em cima de zona de suporte, em cima de região de troca de polaridade, zona de suporte forte, fluxo comprador monstruoso dentro do papel, tá? Então ainda vejo aqui a possibilidade de compra em Google, ok? Olhando lá pelo gráfico diário, ele já rompeu esse canalzinho, tá vendo? Já rompeu o canalzinho. Eu vejo a entrada no rompimento da máxima, um stopzinho aqui para baixo, olha. Eu colocaria o stop aqui embaixo, tá, pessoal? Colocaria um stop pelo menos abaixo dessa zona de suporte para ter um stop mais protegido na região de 69. Um stop de 8%. Então, de novo, tem que tomar cuidado com o tamanho da mão. Pelo amor de Deus, é um ativo que tem um valor nominal alto, porém é diferente das ações brasileiras. Quando é BDR, você consegue negociar a partir de uma unidade. Então, aqui você não precisa automaticamente comprar um lote de 100 de Google, o que daria um lote padrão de R$ 7.500. Se você quiser comprar 10, 15, um ativo desse aqui, você pode. Beleza? Então só bastante cuidado, ok? E aí para tentar carregar, claro, até a região do topo, lá dos 87, tá? O stop é 8, ok, mas eu tenho a possibilidade de 17% para cima. Então a gente já viu aí uma volta de liquidez para o mercado americano, e geralmente esses ativos que são mais robustos, são as big techs, geralmente boa parte dessa liquidez vão para esses ativos também. É claro que entra em outro caso que a galera nesse sentido gosta de pegar ativos small cap, um pouco mais descontada, dado que os ativos alfa, vamos dizer assim, da bolsa deles, mesmo quando tem a queda de taxa de juros, geralmente são ativos que já subiu bastante, que já está com valuation alto, então eles preferem correr um pouco mais de risco, colocando em ativos um pouco mais descontado. Mas enfim, acho ainda bem interessante aqui a questão do Google, tá? E claro, no meio do caminho aqui você pode pensar em fazer uma saída parcial, né? Na região aqui dos 70, 80, né? Tem dificuldade, você pode medir, olha, entre fundo e topo, os 50% desse movimento para você fazer uma saída parcial, olha. Na região dos 77,51, 79,90, mas é um ativo que eu usaria mais a ótica do gráfico semanal de fato, para tentar pegar a recuperação e carregar pelo menos até o topo dos 87,24, tá? Coinbase, pessoal, também acionando o rompimento de um canalzinho de baixa no curto prazo. Rompimento esse alinhado com um pivôzinho de alta, tá? Ainda falta volume, deixou uma barra aqui interessante. Se a gente coloca aqui as médias, acionado também o 9.1, um pivô que sai próximo da média móvel de 9 de 20. O semanal não acho muito interessante, tá? Seria mais pelo diário mesmo. O estocástico também já lá para cima, né? Então o gráfico limpo aqui fica mais interessante. Entradinha no rompimento dos 39,06. O stop colocaria um pouco abaixo da mínima da barra. Tá? Um trade de barra. Eu chamo de trade de barra. Arriscando uma barra para cima. Um stop aí de 7,70. Entradinha nos 38,95. Stop na região dos 36,01. Para tentar pegar a continuação, né? A reversão de curto prazo aqui novamente desse papel.
pensaria em fazer uma saída parcial um pouco antes desse topo na região dos 46, 57, faria ali na região dos 46, 45, 95, tá? O que já me daria 17,90% de upside, tá? Acho interessante também Coinbase. Inclusive, a gente viu também, quando tem a corte de taxa de juros, as criptos também acabam se beneficiando bastante, dado que são ativos de mercado de risco, e Coinbase é uma das maiores corretoras de criptomoeda. Então, se isso tem correlação ou não, pode ser um ativo que chame a atenção novamente. Às vezes, tem pessoas que não gostam de investir em cripto, mas gostam de investir em ações relacionadas às coisas de cripto, então isso também acaba trazendo aí a volta de fluxo para dentro desses papel, ok? A Amazon, a gente comentou do pivô aqui embaixo, olha, no 50, quem pegou já ficou melhor posicionado. A gente poderia passar até uma LTB aqui, olha. É que eu tirei para não deixar muita coisa, mas olha, tem rompimento de LTB, pivô de alta, movimento técnico muito bonito, né? Porque ele faz o rompimento dessa LTB, faz o movimento de alta, ele aciona o pivô aqui, olha. E onde que ele volta a testar? Exatamente esse antigo topo, que era uma resistência, agora como um suporte, e com cara de acionar um novo pivô, tá? Então, no rompimento agora, deixa eu até ajustar aqui, para não ficar esse monte de linha, então eu coloco essas linhas menorzinhas. Só para marcar os contextos técnicos, que eu gosto de ficar visualizando, mesmo que depois passe o movimento. E agora, novamente, possibilidade de entrada acima dos 52,70, com stop no 50,35, que me dá um stopzinho de 4,5%. Até o topo lá você tem 8%, basicamente 2 para 1, para você trabalhar aí essa posição, pensar em fazer uma saída parcial um pouco antes do topo, né? Encerrar no topo também com 2 para 1, não seria errado, trade de curto prazo. E para quem já se posicionou no primeiro pivô aqui em cima, olha, quem já entrou aqui, o stop que originalmente técnico estava aqui, agora ele já pode ser ajustado para cá nesse novo fundo deixado, né? Então isso que eu digo de conduzir uma operação, tá, pessoal? Você ir sentindo no sentido de acompanhando aquela posição. E é stop técnico, não é stop técnico, deixou um novo fundo, um stop protegido, já pode ser ajustado. O stop já pode vir aqui para essa região. E aí, se romper aqui de fato, aumenta a expectativa de continuar essa movimentação aí para cima, tá? Deixa eu olhar aqui o semanal. Semanal, olha lá, rompeu LTB, barra aqui compradora, de novo, leitura de volume. A gente vê muito mais volume comprador dentro do papel do que vendedor, ok? Coca 34 também acho interessante, tá? Você tem que tomar cuidado com esses ativos com a liquidez, tá, pessoal? As BDRs não tem tanta liquidez, tá? A gente tem Coca aqui também muito interessante, né? Se eu coloco aqui as médias, olha, um pullback lá na média móvel de 50, funcionamento de uma barra compradora na sexta-feira, ignorando essa barra negativa da quinta, né? Já abre com um gapzinho acima da mínima, vai fechar lá na máxima, tem aqui também o 9,1 de compra, então veja uma compra no rompimento da máxima, 65,91, um stop na mínima da barra anterior, no 63,65, stopzinho de 3,43, para tentar pegar a continuação dessa movimentação de alta. Tá? Até o topo aqui eu já tenho 4,41, posso pensar em fazer uma saída parcial e depois tentar carregar aí o ativo. Tá? No gráfico semanal a gente vê que foi só uma correção até média móvel de 9. Foi um ativo que eu já trouxe para vocês, tanto no canal principal da Capitalismo, uma vez que eu fiz o vídeo há 2 meses atrás, visando mais o médio prazo e agora dando oportunidade de curto prazo novamente. Né? A gente tinha comentado essa congestão em topo, depois o papel deu uma oportunidade de entrada aqui e quando rompeu toda a resistência aqui da congestão, nova oportunidade. E agora pelo diário eu vejo a possibilidade de pegar a favor da continuação dessa movimentação de alta. Estocástico, próximo da região de sobrevenda, dentro de um ativo que está em tendência de alta. Então isso eu acho bem interessante. Tá? A gente vê aqui nessa outra ocasião, olha, próximo da média móvel de 20, correção, estocástico na região de sobrevenda,
dentro de uma tendência de alta, muito interessante. Novamente, pullback, correção, estocástico próximo da região sobrevenda, o ativo dentro de tendência de alta, boa oportunidade, depois entregou uma boa movimentação de alta. Aqui também, né? Então, bem interessante, ok? Acho aí bem legal o Coca. AMD, né? Também acho interessante, olha lá, o ativo já acionou um micro pivô de alta. Aqui, olha, já acionou na sexta-feira, ele fechou acima, levemente acima, mas fechou. O pivô principal só é acionado no rompimento do topo principal do movimento inteiro, né? Que é aqui em cima, onde tem a setinha, na região do 111,04. Ele já rompe aqui essa congestão, já arma um pivô pré-rompimento do principal. Já vejo a entrada aqui no 107,62, o stopzinho técnico no 101,16, o stop de 6%, para tentar carregar, né, até a região lá do 126. Ok? Acho interessante. Se a gente olha o gráfico semanal, então, mais bonito ainda, tirando aqui o zoom, a gente vê uma LTA, linha de tendência de alta, de médio prazo passando bem interessante. Zona de suporte forte no papel, que é essa região. E a gente tem aqui a possibilidade de retomada de alta do papel. Tá? Na semana retrasada deixou uma barra bonita. Na semana passada, uma barra chegou a romper a máxima e ainda não andou. Então vejo a possibilidade de um espaço aqui legal para se movimentar, quem sabe, para pelo menos voltar a testar aqui o topo do 130. Tá? Então tem um stopzinho de 6% e um upside de 18%. Tá? De novo, vai chegar lá? Eu não faço ideia. É o espaço que o preço tem para se movimentar. Quando ele romper, se romper, conforme for andando, você vai conduzindo a operação. Né? Você vai vendo se tem força compradora, não tem. Então, e outra, detalhe. Olha de onde sai esse micro pivô. Próximo de todas as médias alinhadas. Olha. Isso aqui é um impulso, tá? É como se fosse um... Esqueci o nome. É estilingue, tá? Um estilingue. Então acho bem interessante quando tem esse congestionamento de todas as médias e o ativo saindo para um pivô, seja para cima ou para baixo. No semanal a gente também vê isso. Então gráfico diário e gráfico semanal alinhados. JP Morgan também interessante, né? Rompeu aqui uma flâmula pequenininha em fundo. Flâmula não, porque flâmula é movimento de continuação, tá? Uma derivinha. Aqui em zona de fundo eu chamo sempre de congestão, tá, pessoal? Geralmente congestão tem forma, várias figuras gráficas, eu prefiro usar a congestão. Chamou aqui na sexta-feira, rompeu essa congestão, próximo de uma zona de suporte, né, uma região de suporte interessante, um ativo que já tem tendência de alta, e eu vejo uma entradinha aqui nessa região do 117, o stopzinho na mínima da barra, stop de 114,35, stop de 2,62 para tentar carregar até o topo do 127,09, 8%. Então eu tenho um stop de 2 para um upside de 8. Acho bem interessante. Olhando aqui pelo gráfico semanal, a gente vê aí na zona de suporte, dentro de uma tendência de alta. Então eu quero comprar. Indo para o gráfico diário, eu tenho aqui a validação de um gatilho de compra, uma barra e quebra uma congestão em zona de suporte. Próximo de todas as médias também, para quem gosta, acionando aqui o 9,1 de compra. Acho bem interessante. E para fechar, para não ficar muito longo, que já ficou, perdão, Netflix, tá? Bem bonito, uma tendência forte de alta do papel, olha. Inclusive, tá para romper topo histórico, olha. É topo histórico? É topo histórico. Topo histórico, eu acho muito interessante o papel, tá, pessoal? Pelo gráfico semanal, a gente vê uma, duas, três, 4 semanas de alta. Uma, duas, 3 semanas lateral. No rompimento aqui das máximas da semana passada e retrasada, eu vejo compra, tá? Uma barra de ignição pelo gráfico diário aqui. Sou comprador de Netflix, tá? O stop, pessoal, tá lá na região do 73,69. O pivô acontece mesmo aqui em cima, quando rompeu 79,63. Lá em cima, quem esperar, o stop no 73,83, o stop técnico, o stop de 7,5%. Acho super ok também. Tá? É uma posição que eu tentaria carregar até um pouco mais, tentaria espremer aí o bagaço da laranja até onde fosse, se de fato ele aciona o rompimento desse pivô, saindo dessa congestão, gráfico diário, gráfico semanal alinhados,
um pivô próximo da média móvel de 9 de 20, tanto do semanal quanto do gráfico diário também. Olha que lindo, né? As três médias aqui alinhadas. Então, acho bem interessante, tá? Qualquer rompimento já próximo aqui do 78 com 43, se houver aqui, claro, a volta de fluxo comprador, uma barra de ignição com volume que volte acima da média, já tentaria antecipar aqui antes do rompimento do topo histórico, ok? Quem vai operar o rompimento vai ter que esperar romper e fechar acima do 79,66 para confirmar o rompimento, para tomar a posição. Mas, de qualquer maneira, eu achei bem interessante também. Beleza? Valeu, espero poder ter ajudado. Não fiquem bravos comigo por conta do tempo, mas é para ajudar aí vocês. Abração.